Continuando em nossas resoluções de exercícios, nesse exemplo, nós vamos tratar aí de uma força, né, sendo aplicada numa determinada angulação, né? Então, nós temos um objeto e ele vai ser deslocado onde um menino consegue arrastar esse objeto, puxando esse caixote com essa angulação de 60 graus, né? Ao arrastar, né, ele sempre vai fazer esse movimento considerando essa superfície horizontal. Então, ele arrasta através de uma corda, formando esse ângulo de 60, mas essa movimentação ela acontece no sentido horizontal. A força de tração na corda tem intensidade de 10 newtons e forma um ângulo de 60 graus com horizontal. Sabendo que o caixote se desloca em movimento uniforme e que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo, nós vamos inicialmente determinar a força de tração para um deslocamento de 5 metros, né? Então, essa força de tração na corda é exatamente nesse ângulo aqui de 60 graus, nós temos uma força de tração de 10 newtons, tá? E aí ele pede que a gente determine a força de tração para um deslocamento de 5 metros, né? Então, o nosso deslocamento, ele é 5 metros. Então, o que a gente precisa determinar aqui, né? Nós precisamos determinar essa força de tração, né, para esse deslocamento. Para a gente determinar essa força de tração, o que nós vamos precisar? Nós vamos, enfim, precisar da própria força, né, que foi aplicada sobre o objeto. Nós vamos multiplicar pelo deslocamento, que é esses 5 metros de deslocamento, e nós vamos multiplicar pelo ângulo, pelo cosseno do ângulo de 60. Por que o cosseno de ângulo de 60? Porque quando a gente trabalha isso daqui, o que acontece? Nós temos que realizar uma decomposição das forças, né? Então, para fazer essa decomposição das forças, essa força de tração, ela é decomposta no sentido vertical e no sentido horizontal. E quando a gente faz a decomposição no sentido horizontal, a gente sempre usa o lado do cosseno. Então, como essa força eu quero decompor no sentido da horizontal, que é o sentido do deslocamento, ela vai ser a tração vezes o cosseno de 60, multiplicado pelo próprio deslocamento, tá? Então, por esse motivo que a gente vai fazer esse procedimento aqui para decomposição das nossas forças. Então, nós temos que a força de tração, ela vale 10, o deslocamento é de 5 metros, e o cosseno de 60 é 1 sobre 2, que é 0,5. E aí a gente chega no valor dessa força de tração para esse deslocamento de 5 metros de 25 joules. A letra B, ela pede a força de atrito durante esse mesmo deslocamento, tá? Então, vamos lá. O que é essa força de atrito? Vamos entender que no objeto nós temos uma força de tração sendo aplicada a 60 graus. No sentido vertical, nós temos uma força peso, né, que é o próprio peso do objeto no sentido para baixo, e uma força normal no sentido para cima. E essa força de atrito era no sentido contrário ao meu deslocamento, tá? Então, por ser no sentido contrário ao deslocamento, ela vai ficar para esse lado. Como nós temos essa força de tração para esse lado, ela precisa ser decomposta nesse sentido aqui, que é a minha horizontal. Então, quando a gente faz a resultante, nós precisamos fazer o cálculo antes, né? Antes do cálculo, a gente precisa decompor essa força de tração aqui. Então, essa força aqui, o que ela vai basicamente ser? Né? O atrito é o que vai tentar resistir a esse movimento. Então, ela vai ser a minha força de tração decomposta com o meu ângulo de 60. Então, a força de tração do FA inicial, né, que a gente precisa calcular, ela é a tração vezes o cosseno de 60. Com essa decomposição, a gente vem para essa formulação aqui, onde a nossa força de atrito propriamente dita, né, para esse mesmo deslocamento de 5 metros, ela vai ser a tração vezes o cosseno de 60 vezes o deslocamento, multiplicado pelo cosseno de 180. Por quê 180? Porque ela se encontra num ângulo de 180, tá? E aí, com isso, nós chegamos nessa condição aqui de menos 25 joules. Basicamente, a gente nem precisaria ter feito esse caso, né? Basta a gente raciocinar em relação ao exercício anterior. Porque se eu tenho uma força, né, uma força de tração, que ela foi decomposta na horizontal aqui no exemplo anterior, e em relação ao sentido de deslocamento,
A força de atrito, ela sempre vai ser uma força que está contrária ao meu deslocamento. Então, ela vai ser de mesmo valor, mas de sinal oposto, né? De sinal contrário, por conta que a gente tem um deslocamento no sentido contrário, né? Essa resistência em relação ao meu deslocamento. Vamos aí para o próximo exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né? O gráfico, ele representa uma projeção. E nessa projeção,